Qual é o papel da esposa no casamento? Se você quer saber, já fica aqui nesse vídeo. Inscreva-se se você ainda não é um inscrito neste canal, assim você não perde nada, beleza? Vamos lá então, gente. Muitas pessoas hoje vivem num dilema muito grande do papel do homem e do papel da mulher dentro do casamento. Porque que é fato que o homem e a mulher têm papéis diferentes em tudo, com certeza, né? Não tô falando assim de área profissional. Ah, mulher e homem podem assumir o mesmo papel? Claro que pode. Mas eu tô falando em tudo. Deus sonhou, projetou a mulher para ser diferente do homem. Por quê? Se Deus quisesse que a mulher fosse igual ao homem, não tinha feito mulher, tinha feito mais homem. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo. Porque a gente não faz o menor sentido. Nossa, vou fazer uma companheira para Adão. Por que ele não fez outro Adão? Porque não queria que fosse igual a ele. Era para ser diferente, fez Eva. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Para o casamento funcionar, o homem tem que assumir o papel de homem, a mulher tem que assumir o papel de mulher, como esposo e esposa, certo? Marido e mulher. Então a gente tem que entender a primeira coisa, o primeiro conceito básico. A esposa, ela não compete com o marido. Ela coopera no mesmo propósito. Quando uma mulher sábia, uma mulher de Deus sábia, entende isso, ela não fica brigando pelo papel dela. Para com isso. Só a mulher que não entende tua identidade, teu valor, teu propósito, não tem intimidade com o Criador, ainda não discerniu qual é o verdadeiro papel dela. Então ela quer competir com o marido, por quê? Porque ela não pode se sentir menor do que o marido, ela não pode estar atrás do marido, ela não pode ser menos que o marido. Isso é pensamento do mundo. Gente do mundo pensa assim. Gente debaixo da palavra, da presença de Deus entende. Eu sou uma cooperadora neste propósito. Então veja, Deus e Jesus, eles são um. Em algum momento as pessoas ficam ali, porque Jesus é menor do que Deus. Não, Jesus é o Filho, ele é o Pai. Mas alguém fica falando que Jesus é menor do que Deus? Jesus é menor do que Deus, eles são um, minha gente, eles são um. Mas Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja e abaixo da igreja está o homem, e abaixo do homem está a mulher. Não significa que um é menos ou mais importante do que o outro. Isso é coisa de gente que não tem a autoestima formada, que não tem o seu senso de valor esclarecido pela palavra e pelo Espírito Santo. Então são pessoas que buscam validação externa, então elas não conseguem se submeter, por quê? Porque como são mal resolvidas, são pessoas que pensam que a submissão é algo negativo. Mas a submissão não é você se submeter somente à pessoa em si, não é. A submissão, na verdade, é o propósito, é o projeto de Deus. Então não tem como, o famoso não tem como ter dois caciques numa tribo. Alguém precisa exercer um papel de assumir o risco, de estar mais à frente, de em caso de um impasse bater o martelo. Alguém tem que fazer isso, minha gente. Alguém tem que fazer isso. Então Jesus, ele olhou para o céu e ele veio para a terra para quê? Ele veio, viveu 33 anos, deixou um legado, construiu um discipulado em 3 anos, formou grandes homens, morreu, ressuscitou. E aí ele falou assim, no dia da crucificação ele olha para o céu e fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali Jesus estava falando assim, sou submisso a ti, ó Pai. E eles eram um. Então eu posso ser submisso ao meu marido e falar, meu marido, eu não queria fazer isso não. Mas isso é melhor para o nosso casamento? Então eu vou fazer. O que é um cônjuge maduro? É uma pessoa que faz não o que é melhor para si, mas o que é melhor para o casamento. Por quê? Porque agora vocês são um. Então vocês não pensam mais quem é maior, quem é menor, quem é mais importante, quem é menos, que isso é coisa de gente medíocre. Aqui a gente pensa qual é o meu papel, o que Deus quer que eu faça. Quando eu enxergo o que Deus quer que eu faça, eu vou me contentar e vou me satisfazer naquilo que Deus me chamou para fazer. E isso será suficiente, porque ser mulher é louvável, ser uma esposa é magnífico, é o propósito de Deus. Então ocupe o teu lugar e entenda. Quando você fica tentando competir com o marido, você anula ele. Toda mulher que tenta competir com o marido, que tenta fazer o papel do marido no casamento, ela sufoca o marido, ela atrofia o marido. O marido não se desenvolve tão bem porque ele não entende. O que o homem precisa? O homem precisa sentir que ele tem que resolver. O homem precisa dessa necessidade. Eu vou resolver, eu estou à frente, eu vou correr risco. Se for pra alguém morrer, quem vai morrer? Eu. Se for pra alguém se entregar, quem vai se entregar? Eu. Se for pra carregar mais peso, quem vai se carregar? Eu. Esse é o homem. Então a mulher precisa ser quem? Aquela que vai acreditar. Eu vou te dar o suporte, eu vou fazer aquilo que você precisa que seja feito, mas você não tem tempo pra fazer.
eu vou fazer. É um papel tão importante quanto. Então para de achar que é menos ou mais, para com isso. Isso é coisa de gente do mundo. Aqui a gente vive na palavra de Deus, amém? 3 coisas que a esposa traz: sensibilidade, ajuda adequada e equilíbrio relacional. Como o homem ele tende a ser mais agressivo, é a mulher que vai equilibrar a parada. É a mulher que vai falar: calma, querido, não precisa pra tanto, né? Então é a mulher com o lado mais emocional dela que vai equalizar o excesso de racionalidade que normalmente o homem tem. É por isso que ela tende a ser mais sensível, é por isso que ela tende a sentir melhor o ambiente, e isso ajuda o homem. Porque tem homem que se deixar ele atropela tudo, né? Ele vai... aí destrói tudo também. Então ele precisa do equilíbrio que a mulher tem que trazer. Então é claro que a mulher não é o lado somente mais frágil. Ah, é mais frágil? É. E porque é mais frágil, é mais fraco? Uai, um diamante é frágil e é fraco? Alguém rejeita um diamante? Meu amigo, eu prefiro um diamante do que 100 toneladas sei lá, de chumbo. Mas o chumbo parece mais, mais potente. Mas todo mundo quer um diamante. Então para de ficar tentando, né, competir com a questão de homem e mulher. Entenda teu papel, mulher. Deus te chamou para que você cumpra o seu papel da maneira devida e você será plenamente satisfeita quando você tiver relacionamento com o Pai e cumprir o teu papel. E você vai ver como que você é necessária no teu papel. Ninguém poderá cumprir o teu papel, só você. Então só você pode fazer aquilo que te compete. Então para de querer fazer o que compete ao homem. Eu vejo muitas mulheres tentando fazer. Uma delas fui eu. Já me entregando aqui, né, gente? Casei, e como eu não tive um referencial de homem dentro da minha casa, pra mim a figura masculina era algo muito difícil. Então o que eu queria? Muitas vezes eu queria assumir o problema. Era um problema que o João Vitor falava assim, meu marido, né? Eu vou resolver. Aí eu já tava, mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer tal coisa, mas se você tem que fazer isso, mas... E eu começava a sufocar o homem, cobrando ele, falando o que ele tinha que fazer, tentando resolver no lugar dele. Para com isso, não faça isso. Quando eu falei, chega, eu não vou mais fazer isso, eu vou estabelecer o meu lugar, vou fazer o que me compete. Por quê? Se eu vago o lugar que eu tô tentando ocupar, aí só assim ele vai poder ocupar. Então, às vezes, tem mulheres que ficam reclamando que o marido não resolve, não provê, não lidera. Mas é claro, porque você tá liderando, você tá provendo, você tá resolvendo. Enquanto você fizer, não vai impedir que ele faça. A menos que ele te atropele junto e acabe o casamento, né? Aí ele fala, você não manda aqui, eu também não mando, vai virar uma bagunça. Então deixa ele fazer. Porque quando ele faz, você tem tempo para fazer o que também precisa ser feito, o que também é importante, mas só vai ser feito se você cumprir o seu papel. O papel do zelo, do cuidado, da sensibilidade, do toque, do refino. Então responsabilize por isso. Você vai ser muito mais bem-sucedida naquilo que Deus te chamou para fazer do que tentando ocupar um lugar que não é teu. Então a gente tem que ressignificar isso. Quando a esposa assume a liderança, o que acontece? O esposo se retrai, na maioria das vezes, ele tende a ficar mais inseguro, ele tende a ficar com medo, ele tende a enfraquecer o lado viril do homem, sabe? E a família entra em conflito, principalmente se o homem não for de fácil submissão. Porque tem homem que submete fácil. A mulher, claramente, em algumas famílias, a mulher assume o papel de liderança, a mulher mais brava, a mulher mais à frente, a mulher mais... E o homem fica mais... né? E aí o que acontece com essa família? Ela vai definhando. Por quê? Porque os papéis estão se desequilibrando. Lembra que eu falei? A maioria das vezes a família não é que ela é problemática, não é que ela é caótica, não é que não tem amor, é que não tem ordem. Então quando a mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, não tem ordem. O que acontece? Dá errado. Os filhos entendem os papéis errados. Aí as filhas tendem a ser mulheres autossuficientes. Tendem a ser uma mulher que não aceita ninguém, que vê o homem de uma maneira deturpada. Hoje a gente está numa sociedade que vê o homem como algo negativo. Há alguns anos atrás tinha homem pedindo desculpa por ser homem. Me desculpa porque eu sou homem. Oh, meu Deus do céu. Que coisa patética. Gente, é maravilhoso ser homem. É lindo o homem sendo homem. E é lindo a mulher sendo mulher. Cada um com seu papel. Por isso que Deus criou os dois. Porque é maravilhoso o homem e maravilhoso a mulher. Contanto que cada um ocupe os seus devidos papéis. Quando isto acontece, a família pode fluir melhor, pode fluir bem, senão vai atrofiar. Aí daqui a pouco a mulher que vai estar carregando muito peso, pode chegar um momento que ela não aguenta mais suportar. Porque aguentar o tranco por um tempo, beleza. Mas daqui a pouco esse exemplo negativo de uma mulher muito masculina, uma mulher cheia de energia masculina,
uma mulher que assume os problemas no lugar do homem, faz com que as filhas pensem que os homens são fracos. Então elas automaticamente vão atrair homens fracos para se relacionarem, vão atrair homens sem posicionamento, homens aproveitadores, sabe? Por quê? Porque elas mostraram para o mundo que elas não precisam deles. Caótico, né? Bem caótico. Então veja, a própria Bíblia em Gênesis 2:18 fala que Deus fala para Adão, vou fazer uma auxiliadora idônea. Então veja, quando Deus estabelece essa palavra, ele já determina o nosso propósito, uma auxiliadora. Então isso é algo que a gente não precisa nos preocupar em liderar. Não tô falando, gente, de empresa, de trabalho, de você liderar outras mulheres, não. Eu tô falando de você liderar a família. A família não foi feita para ser liderada por mulher. A minha família foi liderada por uma mulher porque era o jeito, porque era o que tinha. Infelizmente, muitas mulheres tiveram que ser fortes porque tivemos homens fracos. É a vida, né? Mas esse é o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus é que você seja uma mulher feminina e atraia um homem masculino e que juntos vocês ocupem o seu papel dentro de uma família, produzindo filhos fortes, saudáveis, onde mulheres são protegidas, são fortes, são valentes, mas não assumem papel de homem, não assumem risco como homem, porque foi para isso como foi feito, para aguentar o tranco. Então para de querer sofrer. Quando você, mulher, assume um papel que não é seu, você sofre. Você jura que você tá melhor assim, que você é autossuficiente, que você precisa disso, que você... Não, na verdade, você não precisa, você sofre mais com isso. No fundo, você sofre mais com isso, porque o resultado de uma vida fora do propósito é uma vida de sofrimento. Então você pode jurar que tá feliz, aparentar estar feliz, aparentar não precisar de ninguém, aparentar estar tudo ótimo na sua autossuficiência, mas no final das contas você é frustrada por não ter o que outras têm, porque você não se posiciona como as outras se posicionam, de maneira devida, certo? Então, aqui, eu só tô falando verdade. Se você tá aí pensando, nossa, essa menina é hater das mulheres. Não, eu amo as mulheres. Eu tô falando pra elas tudo que eu gostaria de ter ouvido e o que eu ouvi, que virou chaves na minha vida, e hoje eu posso ter um casamento melhor, uma vida melhor, tudo melhor. Por quê? Porque eu não vou me ocupar com aquilo que não me compete. Eu não vou resolver aquilo que eu não preciso gastar meu tempo, eu vou gastar minha energia com coisas melhores, eu vou gastar meu tempo com coisas melhores, eu vou desenvolver em mim habilidades que Deus me deu, que muitas das vezes a necessidade de resolver, de ser autossuficiente, de ser orgulhosa, cobriu, não deixou que eu desenvolvesse, e apagou. Então eu desenvolvi. Então eu tô falando pra você, mulher, porque eu amo vocês. Mulheres ajudam mulheres, mulheres levantam mulheres, mulheres acreditam em mulheres, eu amo estar com mulheres, amo minhas discípulas, maravilhoso, tem uma aqui comigo dentro. E tô aqui para levantar mulheres, mas você precisa ocupar o teu lugar e não ocupar o lugar do teu marido. Você vai ser muito mais feliz quando você virar essa chavinha na sua cabeça. Claro que tem muito mais para falar sobre isso aqui é só a pontinha do iceberg, mas eu espero que esse vídeo já tenha te ajudado. Comente aqui o que você achou, deixe o seu like, beleza? Deixe o seu like para ajudar aqui no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo.